Depois de um ano inteiro sem falar comigo, sem me deixar ver meu neto, minha própria filha marcou um jantar em família para fazer as pazes. Eu estava tão feliz, tão esperançosa. Cheguei na casa dela com o coração apertado de emoção, já imaginando o abraço que daria no meu netinho. Mas quando cheguei no portão, a cozinheira me puxou pelo braço com urgência e sussurrou bem baixo, olhando para os lados com medo. "A senhora precisa ir embora agora. Pelo amor de Deus, vá embora." Eu fiquei paralisada. O sangue gelou nas minhas veias. O que estava acontecendo? Por que ela estava tão desesperada? Meu coração disparou, mas ao invés de ir embora, algo dentro de mim disse para ficar. Eu me escondi no meu carro, estacionado ali na frente, e esperei. 5 minutos depois, o que eu vi me fez perceber que tudo aquilo tinha sido uma armadilha cruel que minha própria filha tinha preparado para mim. E o motivo era tão sórdido, tão repugnante, que quando descobri a verdade completa, minha vida nunca mais foi a mesma. Antes de continuar, me conta aqui nos comentários de onde você está me ouvindo. Está em casa, no trabalho, na academia? E se essa história está te tocando de alguma forma, se inscreve aqui no canal porque eu conto histórias reais de pessoas reais, histórias que precisam ser ouvidas. E pode ter certeza que você vai querer acompanhar essa até o final, porque o que aconteceu depois você não vai acreditar. Meu nome é Helena, tenho 63 anos e durante 36 anos da minha vida eu fui casada com Rogério. Conheci ele quando eu tinha apenas 22 anos, numa festa junina aqui no bairro onde eu morava em São Paulo, na Zona Leste. Ele era bonito, trabalhador, me conquistou com aquele jeito simples, mas carinhoso. A gente casou rápido e logo veio a Marcela, nossa primeira filha. 3 anos depois, nasceu o Daniel. Eu larguei minha profissão de professora para cuidar deles. O Rogério trabalhava como representante comercial, viajava muito e eu fiquei responsável por absolutamente tudo em casa. Acordava às 5 da manhã para fazer marmita, preparar café, arrumar as crianças para a escola. Eu fazia tudo com amor, sabe? Aquele amor de mãe que não mede sacrifícios. Abri mão dos meus sonhos, da minha carreira, de tudo. Quando a Marcela tinha 10 anos, ela foi diagnosticada com um problema sério no rim. Foram 2 anos de tratamento intenso, idas e vindas no hospital, noites sem dormir. O Rogério não podia faltar no trabalho porque precisávamos do dinheiro, então quem ficava no hospital era eu. Sempre eu. Eu que segurava a mão dela durante os procedimentos dolorosos, eu que enxugava as lágrimas, eu que inventava historinhas para distrair ela da dor. A Marcela se curou, graças a Deus, mas ficou mimada, muito mimada. E eu tenho que confessar que a culpa foi minha. Eu tinha tanto medo de perder ela que comecei a fazer todas as vontades, a passar a mão na cabeça, a proteger demais. Quando ela fez 18 anos e entrou na faculdade de administração, eu ainda lavava a roupa dela, ainda arrumava o quarto, ainda fazia a comida preferida dela todo dia. O Daniel era diferente, mais independente, mais carinhoso também. Ele saiu de casa aos 22 para trabalhar em Curitiba e a gente sempre manteve contato, sempre se deu bem. Mas a Marcela ficou. Ela morou comigo e com o Rogério até os 28 anos. Conheceu o Fábio na empresa onde ela trabalhava. Ele era gerente, ganhava bem, vinha de uma família com dinheiro. Desde o começo, eu senti que ele não gostava de mim. Nada que eu fizesse estava bom. Se eu preparava um almoço quando eles vinham me visitar, ele comia em silêncio, sem elogiar, às vezes até deixava comida no prato. Se eu dava alguma opinião sobre qualquer assunto, ele me cortava ou simplesmente ignorava. A Marcela mudou depois que conheceu ele. Ficou mais distante, mais fria comigo. Eles casaram num casamento grande, chique, num buffet caríssimo na Zona Sul. Eu e o Rogério pagamos metade, mesmo com dificuldade, porque eu queria que minha filha tivesse o casamento dos sonhos dela. A família do Fábio pagou a outra metade, mas faziam questão de deixar claro que eles tinham mais condições que a gente. Depois do casamento, a Marcela foi morar num apartamento que o pai do Fábio deu de presente para eles, em Moema, um bairro nobre.
Eu continuei morando na mesma casa simples da Zona Leste, a casa onde criei meus filhos. As visitas começaram a ficar cada vez mais raras. Eu é que tinha que ligar, que tinha que insistir para ver minha filha. Até que ela engravidou. Quando nasceu Pedro, meu netinho, eu pensei que as coisas iam melhorar. Eu estava tão feliz, tão ansiosa para ser avó. Mas o Fábio e a Marcela mal me deixavam ver o bebê. Sempre tinham uma desculpa. Estava muito frio, o bebê estava dormindo, eles tinham compromisso. Enquanto isso, eu via pelas redes sociais que a mãe do Fábio, a Silvana, estava sempre lá, sempre com o Pedro no colo, sempre presenteada com fotos e homenagens. Aquilo doía tanto, mas eu engolia o choro e continuava tentando. Então veio o dia que mudou tudo. Foi num domingo de abril do ano passado. Eu tinha ligado para a Marcela na sexta-feira para combinar de levar um bolo que tinha feito, aquele bolo de cenoura com cobertura de chocolate que ela sempre amou desde pequena. Ela disse que não dava, que eles iam viajar no fim de semana. Beleza. Eu guardei o bolo na geladeira e fiquei triste, mas respeitei. No domingo, eu estava no supermercado perto de casa, fazendo compras, quando esbarrei com a Silvana, a sogra da Marcela. Ela estava com uma sacola cheia de coisas, toda animada, e quando me viu, ficou sem graça. Tentou desviar, mas eu cumprimentei. Ela respondeu meio seca e saiu rápido. Achei estranho. Quando cheguei em casa, sem querer, eu abri o Instagram. Eu não mexo muito nessas coisas, mas de vez em quando dou uma olhada. E lá estava. A Marcela tinha postado uma foto do almoço em família, na casa dela, com o Fábio, o Pedro, a Silvana, o sogro, os cunhados, todo mundo reunido, mesa farta, todo mundo sorrindo. A legenda dizia: "Domingo abençoado com quem a gente ama." Eu li aquilo e reli umas 5 vezes. Minha visão ficou embaçada. Ela tinha mentido na minha cara. Disse que ia viajar, mas na verdade tinha feito um almoço em família e não me convidou. Eu tinha sido excluída propositalmente. Liguei para ela. Minha mão tremia segurando o telefone. Quando ela atendeu, eu perguntei, tentando manter a calma: "Marcela, filha, você não disse que ia viajar?" Ela demorou uns segundos e respondeu, com aquela voz fria: "Mudamos de ideia, mãe. Foi tudo de última hora." Eu disse: "Mas você fez um almoço. Eu podia ter ido. Eu queria tanto ver meu neto." E ela respondeu algo que nunca vou esquecer. Ela disse: "Mãe, para de ser carente. A gente precisa do nosso espaço. Você não pode ficar se intrometendo na nossa vida toda hora." Se intrometendo. Eu, que só queria ver meu neto. Eu, que só queria estar perto da minha filha. Desliguei o telefone e chorei tanto que fiquei com dor de cabeça. O Rogério tentou me consolar, disse que ela estava estressada, que ia passar. Mas não passou. As coisas só pioraram. Nas semanas seguintes, ela foi me bloqueando aos poucos. Parou de responder minhas mensagens. Quando eu ligava, ela deixava cair ou atendia rápido dizendo que estava ocupada. Eu insistia, porque eu sou mãe, porque eu não conseguia simplesmente desistir. Até que numa dessas ligações, o Fábio foi quem atendeu. E ele foi grosso, direto, cruel. Disse: "Helena, a Marcela não quer falar com a senhora. A senhora precisa entender que a gente tem a nossa vida e a senhora não faz parte dela do jeito que a senhora quer. Para de ligar." E desligou. Eu fiquei em choque. Nos dias seguintes, tentei mais algumas vezes. Mandei mensagens carinhosas, tentei explicar que só queria ajudar, que só queria ser presente. Nada. Silêncio absoluto. Até que um dia, a Marcela me mandou uma mensagem seca pelo WhatsApp. "Mãe, eu preciso de um tempo. Não entre em contato comigo. Quando eu estiver pronta, eu te procuro." E foi isso. Fui cortada, bloqueada da vida da minha própria filha e do meu neto. Um ano inteiro se passou. Um ano onde eu acordava todo dia com um aperto no peito. Todo aniversário, toda data especial, eu mandava mensagem sabendo que provavelmente seria ignorada. E era. O Daniel, meu filho, tentou interceder algumas vezes. Ele ligava para a Marcela, tentava fazer ela entender o quanto aquilo estava me destruindo. Mas ela era irredutível.
Dizia que eu era sufocante, que eu não respeitava o espaço deles, que eu precisava aprender a ficar no meu lugar. O Rogério também tentou falar com ela, mas desistiu rápido. Ele sempre foi mais distante dessas questões emocionais. Eu me sentia completamente impotente. As coisas pioraram ainda mais quando o Rogério faleceu. Foi em agosto, de infarto fulminante. Ele estava assistindo televisão à noite, reclamou de uma dor no peito, e quando a ambulância chegou, já era tarde. Eu entrei em desespero. Perdi meu companheiro de décadas, o pai dos meus filhos. Liguei para a Marcela, chorando, desesperada. Ela atendeu. Eu disse: "Filha, seu pai morreu." Ela ficou em silêncio por uns segundos e respondeu: "Vou providenciar as coisas do velório e do enterro. Você não precisa se preocupar com nada." E foi exatamente isso que ela fez. Assumiu tudo: o velório, o enterro, a documentação. Mas fez tudo de um jeito tão frio, tão distante. No velório, ela mal falou comigo. Estava sempre rodeada pelo Fábio, pela Silvana, pelos amigos deles. Eu, a viúva, fiquei praticamente sozinha. O Daniel veio de Curitiba e ficou do meu lado o tempo todo, graças a Deus. Depois do enterro, a Marcela veio até mim e disse: "Mãe, qualquer coisa que você precisar, me avisa." Mas era só da boca para fora. Quando tentei ligar para ela nos dias seguintes, voltou tudo ao que era antes. Frieza, distância, respostas curtas. Eu estava de luto, destruída, e minha própria filha não estava ali para mim. Comecei a me perguntar o que eu tinha feito de tão errado. Será que eu tinha sido uma mãe ruim? Será que meus sacrifícios não valeram nada? Eu revirava as memórias na minha cabeça, tentando encontrar o momento onde tudo desandou. Comecei a ir na psicóloga, porque eu não estava conseguindo lidar com aquela dor. A perda do Rogério, o abandono da Marcela, a saudade do meu neto que eu mal conhecia. Foi a psicóloga que me ajudou a entender que eu não era o problema, que eu tinha feito o meu melhor, que a Marcela é que tinha mudado, influenciada pelo Fábio e pelo estilo de vida novo dela. Mas entender isso não tirava a dor. Eu continuava acordando de madrugada, olhando fotos antigas da Marcela pequena, chorando sozinha naquela casa vazia. Até que, 3 meses depois do falecimento do Rogério, meu telefone tocou. Era a Marcela. Meu coração disparou. Ela disse com uma voz estranhamente animada: "Oi, mãe, como você está?" Eu estava tão surpresa que nem consegui responder direito. Ela continuou: "Mãe, eu estive pensando muito. Eu errei. Eu fui muito dura com você. Quero fazer as pazes. Que tal a gente marcar um jantar aqui em casa? Um jantar em família para recomeçar?" Eu comecei a chorar ali mesmo, no telefone. Era tudo o que eu queria ouvir. Finalmente minha filha tinha voltado à razão. Eu disse que sim, que eu adoraria, que eu estava com tanta saudade. Ela marcou para a sexta-feira seguinte, às 8 da noite. Eu passei a semana toda ansiosa, feliz, esperançosa. Comprei uma roupa nova, fui no cabeleireiro, comprei presentes para o Pedro. Eu estava radiante. Finalmente ia recuperar minha filha. Finalmente ia poder ser avó de verdade. Cheguei na casa da Marcela às 8 em ponto. Toquei o interfone, mas ninguém atendeu. Achei estranho, mas pensei que talvez estivessem ocupados lá dentro. Esperei uns minutos e toquei de novo. Nada. Comecei a ficar preocupada. Será que tinha confundido o dia? Peguei o celular para conferir as mensagens quando ouvi a porta lateral da casa abrir. Era a Joana, a cozinheira que trabalhava para a Marcela. Eu conhecia ela de vista, já tinha visto algumas vezes. Ela olhou para os lados, nervosa, e veio rapidinho até o portão. Abriu só uma fresta e me puxou pelo braço com força. "Dona Helena, a senhora precisa ir embora agora. Pelo amor de Deus, vá embora." Ela sussurrou, os olhos arregalados de medo. Eu fiquei sem entender nada. "Como assim, Joana? Minha filha me convidou para jantar", eu disse. Ela olhou para trás, para a casa e depois para mim de novo. "Eu não posso falar, eu vou perder meu emprego, mas por favor, confie em mim. Vá embora." O coração começou a bater descompassado. Algo estava muito errado, mas ao invés de ir embora, algo dentro de mim disse para ficar. Eu voltei para o meu carro,
que estava estacionado ali na rua mesmo, e me abaixei no banco, me escondendo. Fiquei ali, observando a casa. Minha cabeça estava a mil. O que estava acontecendo? Por que a Joana estava tão apavorada? 5 minutos depois, um carro preto estacionou bem na frente da casa. Era um carro bonito, importado. Desceram 2 pessoas que eu nunca tinha visto, um homem de terno e uma mulher elegante, com uma pasta executiva. Eles tocaram o interfone e foram atendidos imediatamente. O portão abriu e eles entraram. Meu coração estava disparado. Quem eram aquelas pessoas? Por que tinham sido convidadas para o tal jantar em família? Esperei mais um pouco e então vi, pela janela da sala, o Fábio cumprimentando aquele casal, sorridente, apertando as mãos deles. A Marcela apareceu também, toda arrumada, com um vestido social. Aquilo não era um jantar em família. Aquilo era uma reunião de negócios ou algo do tipo. Eu tinha sido enganada. Mas por quê? Para que me chamar e depois não me deixar entrar? Fiquei ali, escondida, tentando entender. Foi quando vi a Joana saindo pela porta lateral de novo. Ela olhou para os lados, me viu dentro do carro e veio até mim. Bateu no vidro. Eu abri. Ela estava tremendo. Dona Helena, eu vou contar porque a senhora sempre foi gentil comigo. Eles não te chamaram aqui para fazer as pazes. Eles te chamaram para humilhar a senhora na frente daquele casal que acabou de chegar. Senti o chão sumir debaixo dos meus pés. Joana entrou rapidinho no banco de trás do meu carro, ainda olhando para todos os lados com medo de ser vista. Ela estava tremendo, as mãos geladas, e começou a falar rápido, tropeçando nas palavras. Dona Helena, eu não aguento mais guardar isso. Eu trabalho aqui há 2 anos e eu vejo o jeito que eles falam da senhora. O seu Fábio e a dona Marcela sempre falam mal da senhora quando a senhora não está por perto. Eu senti uma facada no peito, mas deixei ela continuar. Ela respirou fundo e disse: aquele casal que acabou de chegar são advogados. Eu ouvi eles conversando ontem, quando vieram aqui fazer uma reunião. Eles estão preparando um processo contra a senhora. Um processo? Contra mim. Eu não conseguia processar aquela informação. Processo de quê, Joana? Eu não fiz nada, eu disse, a voz saindo trêmula. Ela olhou nos meus olhos e falou: eles vão acusar a senhora de ser uma avó negligente e perigosa. Vão dizer que a senhora tem problemas mentais, que é instável emocionalmente, e vão pedir uma medida protetiva para te impedir legalmente de chegar perto do Pedro. O mundo girou. Eu segurei no volante para não desmaiar. Mas isso é mentira, Joana. Eu nunca fiz nada para esse menino. Eu mal consigo ver ele, eu disse, já com lágrimas escorrendo. Ela concordou com a cabeça, com pena de mim. Eu sei, dona Helena. Mas eles vão inventar coisas. O seu Fábio convenceu a dona Marcela de que a senhora é um problema, de que a senhora quer controlar a vida deles. E pior, eles te chamaram aqui hoje para criar uma cena. Não entendi. Que cena? Perguntei. Joana explicou, e cada palavra era pior que a anterior. O plano era te deixar esperando no portão, te deixar cada vez mais nervosa, e então o seu Fábio ia sair e dizer que você não era bem-vinda, que você estava invadindo a propriedade deles. Ele ia filmar tudo, ia te provocar até você surtar, gritar, ficar descontrolada. E então, eles iam usar esse vídeo como prova de que você é desequilibrada. Os advogados estão aí dentro justamente para testemunhar isso. Eu fiquei em choque absoluto. Minha própria filha tinha armado uma cilada para me destruir. Joana continuou. Eu ouvi tudo, dona Helena. Ouvi o seu Fábio dizendo que com esse vídeo e com o processo, eles vão te tirar completamente da vida deles. E tem mais uma coisa. Ela hesitou, como se tivesse medo de falar. Fala, Joana, eu pedi, já preparada para o pior. Eles estão de olho na herança do seu Rogério. A dona Marcela disse que você não tem capacidade de administrar os bens que ficaram, e que ela deveria ter controle sobre tudo, já que você é viúva e está sozinha. Os advogados estão ajudando nisso também. Tudo fazia sentido agora. O convite repentino, a falsa reconciliação, tudo era uma armação.
Eles queriam me ferrar judicialmente e ainda tomar o pouco que tinha sobrado do meu falecido marido. Joana saiu do carro às pressas, dizendo que precisava voltar antes que percebessem a ausência dela. Eu fiquei ali, sentada, em estado de choque. As lágrimas secaram e deram lugar a uma raiva que eu nunca tinha sentido na vida. Como minha filha era capaz de fazer isso comigo? A filha que eu criei, que eu cuidei quando estava doente, que eu amei incondicionalmente? Olhei para a casa iluminada, para as silhuetas na janela, e algo dentro de mim mudou. Não ia deixar barato. Liguei o carro e saí dali. Não ia cair na armadilha deles. Não iam ter o vídeo que queriam. Não iam ter a cena de descontrole. Dirigi de volta para casa com a mente fervilhando. Entrei, fechei a porta e fiquei ali parada no meio da sala, respirando fundo. Foi então que meu olhar caiu sobre a estante onde ficavam guardados todos os documentos importantes. Documentos que eu nunca tinha dado muita atenção, porque o Rogério sempre cuidou da parte burocrática. Comecei a revirar as pastas, certidões, contratos, escrituras, e então encontrei algo que mudou completamente o jogo. Uma pasta grossa com documentos de um cartório de notas. Abri e comecei a ler. Eram documentos de propriedades. O Rogério tinha imóveis que eu nem sabia que existiam. 3 casas no interior de São Paulo, em cidades diferentes, que ele tinha comprado ao longo dos anos como investimento. E mais, ele tinha um terreno grande em Atibaia, valorizado, em área nobre. Eu não fazia ideia. A gente sempre viveu de forma simples, nunca ostentou nada, e eu achava que nossa única propriedade era a casa onde morávamos. Continuei lendo e tinha mais. Uma quantia considerável guardada em investimentos, aplicações que ele fazia todo mês, durante anos. Tudo somado era um patrimônio significativo. E pelo que estava escrito no testamento que o advogado tinha feito com ele anos atrás, 50% de tudo era meu, como esposa. Os outros 50% seriam divididos entre a Marcela e o Daniel, mas tinha uma cláusula que chamou minha atenção. Se algum dos herdeiros contestasse o testamento ou tentasse prejudicar o outro herdeiro ou a viúva, seria automaticamente deserdado, e sua parte seria dividida entre os demais. Aquilo era uma bomba. A Marcela não sabia de nada disso. Ela achava que tudo o que tinha ficado era a casinha simples da Zona Leste e talvez algum dinheiro de pensão. Se ela soubesse do real valor da herança, teria agido diferente, com certeza. E agora, com ela movendo um processo contra mim, tentando me declarar incapaz, ela estava tecnicamente tentando me prejudicar. O que significava que, se eu provasse isso, ela perderia tudo. Peguei o telefone e liguei para o Daniel. Contei tudo: a armadilha, os advogados, a descoberta dos documentos. Ele ficou chocado e furioso com a irmã. Mãe, você precisa de um advogado, um bom advogado. Eu vou te ajudar, ele disse. No dia seguinte, fui até um escritório de advocacia que uma conhecida me indicou. O Dr. Ricardo me recebeu, ouviu toda a história, analisou os documentos. Ele ficou impressionado. Dona Helena, a senhora tem um caso sólido. Eles estão tentando fraudar a herança e ainda por cima difamar a senhora. A gente vai reverter isso completamente, ele garantiu. Nas semanas seguintes, o Dr. Ricardo preparou tudo. Juntou provas, conversou com a Joana, que aceitou testemunhar a meu favor, pegou os registros de todas as tentativas de contato que eu fiz com a Marcela ao longo daquele ano de silêncio, mostrando que eu nunca fui uma pessoa invasiva ou descontrolada. Enquanto isso, eu fingia que não sabia de nada. A Marcela me mandou uma mensagem alguns dias depois daquele episódio do jantar frustrado, dizendo: Mãe, você sumiu na sexta. Aconteceu alguma coisa? Ela estava testando, querendo saber se eu tinha descoberto algo. Respondi de forma simples. Não me senti bem e voltei para casa. Desculpa. Ela respondeu. Tudo bem. A gente remarca. Mas eu sabia que não haveria remarcação. O próximo encontro seria no tribunal. 2 meses se passaram. Eu segui minha vida normalmente, mas por dentro estava me preparando. O Dr. Ricardo me orientou a não confrontar a Marcela,
a não dar nenhum sinal de que eu sabia dos planos dela. Enquanto isso, ele preparava a defesa e o contra-ataque. Eu comecei a me sentir mais forte. Não era mais aquela mãe desesperada, implorando por migalhas de atenção. Eu tinha descoberto que tinha recursos, que tinha poder e que não ia deixar ninguém me passar para trás, nem mesmo minha própria filha. Comecei a frequentar a igreja de novo, algo que tinha abandonado depois da morte do Rogério. Encontrei acolhimento lá, fiz novas amizades. Conheci outras mulheres que tinham passado por situações parecidas, filhos ingratos, famílias complicadas. Percebi que eu não estava sozinha. Comecei a cuidar mais de mim. Voltei a fazer caminhada de manhã. Voltei a cozinhar as coisas que eu gostava, não só o que os outros queriam. Comecei a viver para mim, não mais em função dos outros. E isso me deu uma clareza mental que eu não tinha há anos. Eu finalmente entendi que tinha passado a vida inteira me anulando, me sacrificando, achando que isso era amor. Mas amor de verdade não te diminui, não te apaga. Eu tinha deixado a Marcela me tratar mal porque achava que era meu papel de mãe aceitar tudo, perdoar tudo. Mas não era. Até que numa manhã de novembro, recebi a notificação. O processo que a Marcela e o Fábio tinham movido contra mim tinha sido oficialmente protocolado. Eles me acusavam de assédio moral, de perseguição, pediam medida protetiva e ainda questionavam minha capacidade mental de gerir minha própria vida. Ler aquilo foi doloroso, mas eu já estava preparada. O Dr. Ricardo entrou imediatamente com a contestação, apresentando todas as provas da armação, o testemunho da Joana e mais. Ele entrou com um processo de contrapartida, acusando a Marcela e o Fábio de tentativa de fraude patrimonial e manipulação de herança. A audiência foi marcada para janeiro. Seriam 2 meses de espera, 2 meses onde eu sabia que a bomba estava armada, pronta para explodir. A Marcela não fazia ideia do que estava por vir. Ela achava que ia me destruir, que ia conseguir tudo o que queria. Mas a realidade ia ser bem diferente. Durante esses 2 meses, a Marcela tentou contato algumas vezes. Mensagens casuais, perguntando como eu estava, se eu precisava de alguma coisa. Tudo falso, tudo calculado. Eu respondia de forma educada, mas breve. O Dr. Ricardo me orientou a gravar todas as conversas, guardar todas as mensagens. Tudo serviria como prova. No Natal, ela me mandou uma mensagem dizendo que ia passar as festas na praia com a família do Fábio e que infelizmente não daria para me ver. Eu respondi: "Tudo bem, querida, aproveite." Por dentro, eu só pensava: aproveite enquanto pode. O Daniel passou o Natal comigo. Ele tinha largado tudo em Curitiba e voltado para São Paulo temporariamente para me apoiar. A gente fez uma ceia simples. Só nós 2, mas foi um dos natais mais sinceros que já tive. Ele me disse: "Mãe, eu sei que dói, mas você está fazendo a coisa certa. A Marcela precisa aprender que as ações têm consequências." E ele estava certo. Chegou janeiro. A audiência seria no dia 15, numa terça-feira, às 2 da tarde. Eu acordei cedo, tomei um banho demorado, vesti minha melhor roupa. Não ia parecer uma coitada. Ia parecer exatamente o que eu era. Uma mulher digna que estava sendo injustiçada. O Dr. Ricardo me buscou em casa e fomos juntos para o fórum. Meu coração batia forte, mas era uma mistura de nervosismo e expectativa. Quando entramos na sala de audiências, a Marcela já estava lá. Ela estava sentada ao lado do Fábio e dos 2 advogados deles, aquele mesmo casal que eu tinha visto entrando na casa dela naquela noite. Quando ela me viu, deu um sorriso amarelo, daqueles falsos. Eu não sorri de volta, só sentei do outro lado da mesa com o Dr. Ricardo. O juiz entrou, um homem sério, de uns 50 e poucos anos, pediu que todos se sentassem e começou a falar sobre o caso. Primeiro, deu a palavra aos advogados da Marcela. Eles começaram a expor as acusações, que eu era uma pessoa obsessiva, que não respeitava os limites da minha filha, que fazia ligações insistentes, que aparecia sem ser convidada. Pintaram um quadro de mim como se eu fosse uma pessoa perigosa, descontrolada. Apresentaram supostos prints de mensagens, tudo tirado de contexto. Eu ouvia tudo aquilo e sentia uma mistura de tristeza e raiva.
Como ela era capaz de distorcer tudo daquele jeito? Então chegou a vez do Dr. Ricardo. Ele se levantou, calmo, e começou a desmontar tudo. Primeiro, o Dr. Ricardo apresentou o histórico completo de todas as tentativas de contato que eu tinha feito com a Marcela ao longo daquele ano. Mostrou que foram mensagens espaçadas, educadas, de uma mãe preocupada, nunca obsessivas ou agressivas. Depois, ele jogou a bomba, chamou a Joana para depor. Quando a cozinheira entrou na sala, a Marcela ficou branca. O Fábio se mexeu desconfortável na cadeira. A Joana, com a voz trêmula, mas firme, contou tudo. A armadilha que tinham preparado naquela noite do falso jantar, o plano de me filmar em descontrole, a reunião com os advogados. Ela confirmou cada detalhe. Os advogados da Marcela tentaram contestar, dizer que aquilo era mentira, mas o Dr. Ricardo apresentou mensagens que a própria Joana tinha guardado, prints de conversas de um grupo de WhatsApp que a Marcela tinha com o Fábio e a Silvana, onde eles discutiam abertamente o plano de me tirar do caminho. Como a Joana tinha conseguido aquilo? Simples. A Marcela tinha o péssimo hábito de deixar o celular desbloqueado pela casa, e a Joana, pressentindo que algo errado estava acontecendo, tinha fotografado algumas conversas. O juiz analisou tudo com atenção. O rosto dele ficou cada vez mais sério. Então o Dr. Ricardo foi para o golpe final. Apresentou os documentos da herança, explicou o valor real do patrimônio deixado pelo Rogério e mostrou que a Marcela e o Fábio estavam, na verdade, tentando me declarar incapaz para ter acesso e controle sobre esses bens. Ele leu em voz alta a cláusula do testamento. Qualquer herdeiro que tentasse prejudicar a viúva ou o outro herdeiro seria automaticamente deserdado. O silêncio que caiu naquela sala foi ensurdecedor. A Marcela olhou para os advogados dela em pânico. Eles claramente não sabiam de nada disso. Tinham sido contratados em cima de uma versão mentirosa dos fatos. O juiz pediu um intervalo de 15 minutos para analisar todos os documentos. Saímos da sala. Eu estava tremendo, mas de alívio. Tudo estava se encaminhando. Quando voltamos, o juiz deu a sentença. Ele indeferiu completamente o pedido da Marcela, declarou que as acusações contra mim eram infundadas e caluniosas, e pior para ela, determinou que o caso fosse investigado como tentativa de fraude e difamação. E então ele citou a cláusula do testamento. Diante das evidências apresentadas, fica claro que a requerente, Marcela, agiu de má fé com a intenção de prejudicar a viúva e genitora, Dona Helena. Sendo assim, de acordo com a cláusula testamentária válida, a requerente perde seus direitos sobre a herança, que será redistribuída conforme o estipulado. A Marcela se levantou de um pulo, gritando: "Não, não pode ser, isso não é justo." O juiz bateu o martelo e disse: "Está decidido, próximo caso." Foi isso. Em questão de segundos, a Marcela perdeu tudo. Saímos do fórum e a Marcela veio correndo atrás de mim, gritando no meio da calçada: "Mãe, espera, a gente precisa conversar." Eu parei, virei para ela e, pela primeira vez em muito tempo, olhei nos olhos dela sem dó, sem aquela fraqueza de mãe que perdoa tudo. "Conversar o quê, Marcela? Você teve um ano inteiro para conversar comigo. Você teve décadas da minha dedicação, do meu amor, do meu sacrifício. E o que você fez? Me armou uma cilada, tentou me destruir, me difamar, tudo por dinheiro." Ela começou a chorar, mas eram lágrimas falsas, lágrimas de quem foi pego na mentira. "Mãe, foi o Fábio, ele que colocou essas ideias na minha cabeça. Eu não queria." Ela tentou jogar a culpa. Eu a cortei. "Não, Marcela, você é adulta. Você fez escolhas e agora vai viver com as consequências delas." O Fábio apareceu atrás dela, o rosto vermelho de raiva. "Isso não vai ficar assim. A gente vai recorrer, a gente vai." Ele começou a falar, mas o Dr. Ricardo interrompeu. "Vocês podem tentar, mas saibam que agora tem um processo de difamação e tentativa de fraude correndo contra vocês. Eu sugiro que procurem um bom advogado, porque vão precisar." Entramos no carro e fomos embora.
Eu olhei pelo retrovisor e vi a Marcela ainda parada ali na calçada, com o Fábio ao lado, os dois derrotados. Deveria sentir pena? Talvez. Mas tudo o que eu sentia era um alívio imenso, como se um peso gigantesco tivesse saído das minhas costas. Nas semanas seguintes, a ficha foi caindo para a Marcela. Ela tentou me ligar várias vezes, mandou mensagens desesperadas, pedindo para conversar, dizendo que estava arrependida. Mas eu não respondi. Não por vingança, mas porque eu tinha aprendido que algumas pontes, quando queimadas, não devem ser reconstruídas. O Daniel ficou com a parte dele da herança, e com a parte que seria da Marcela também, já que ela foi deserdada. Ele não queria aceitar tudo, achou injusto, mas eu insisti. Filho, você sempre esteve do meu lado. Você merece, eu disse. Com a minha parte, tomei decisões que nunca imaginei que tomaria. Vendi a casa da Zona Leste, aquela casa cheia de memórias, mas também cheia de tristeza. Comprei um apartamento menor, moderno, num bairro tranquilo, só para mim. Viajei. Fui conhecer a Bahia, um sonho antigo. Passei um mês em Porto Seguro, conhecendo pessoas, andando na praia, vivendo. Voltei a estudar. Me matriculei num curso de literatura, algo que sempre quis fazer, mas nunca tive tempo. Fiz amizade com mulheres incríveis, mulheres da minha idade que também estavam recomeçando, também estavam se redescobrindo. A Marcela continuou tentando contato durante alguns meses, mas eventualmente desistiu. Soube por terceiros que o casamento dela com o Fábio estava em crise. Sem o dinheiro que esperavam da herança, as contas apertaram, o padrão de vida caiu e a relação desgastou. Não senti prazer com isso, mas também não senti pena. Eram as consequências das escolhas deles. Quanto ao Pedro, meu netinho, eu não tive mais notícias. Isso ainda dói, não vou mentir. Tem noites que acordo pensando nele, imaginando como está, se vou vê-lo de novo um dia. Mas aprendi que não posso controlar tudo, que algumas coisas não dependem de mim. E aprendi principalmente que eu não posso me anular por pessoas que não me valorizam, nem mesmo se essas pessoas saíram de dentro de mim. Hoje, com 64 anos, estou vivendo a melhor fase da minha vida. Tenho minha independência, minha dignidade, meu sossego. Tenho o Daniel, que me visita sempre, que me liga toda semana. Tenho minhas amigas novas, minhas aulas de literatura, minhas viagens. Estou aprendendo a tocar violão, acredita? Sempre quis e nunca tive tempo. Agora tenho. Olho para trás e vejo quanto tempo perdi me preocupando com a aprovação dos outros, me sacrificando achando que isso era amor. Amor de verdade não te diminui. Amor de verdade te faz crescer, te respeita, te valoriza. E eu mereço isso. Mereço ser tratada com dignidade. A Marcela? Ela fez as escolhas dela. Talvez um dia ela entenda o que perdeu. Talvez não. Mas isso não é mais problema meu. Eu não tenho mais raiva dela. Também não tenho mais aquele amor cego de mãe que perdoa tudo. Tenho uma indiferença pacífica, um desapego saudável. Ela deixou de ser prioridade na minha vida no momento em que decidiu que eu não era prioridade na vida dela. Aprendi que a gente ensina as pessoas como nos tratar. E durante anos eu ensinei a Marcela que ela podia me tratar mal, que eu sempre ia estar ali, sempre ia aceitar, sempre ia perdoar. Mas não mais. Hoje eu ensino às pessoas que me respeitem ou que saiam da minha vida. Simples assim. E sabe o que é mais engraçado? Depois que impus limites, depois que parei de correr atrás, minha vida melhorou. As pessoas certas começaram a aparecer. Oportunidades que eu nunca imaginei começaram a surgir. É como se o universo tivesse estado esperando eu me valorizar para poder me valorizar também. Então, para você que está me ouvindo agora, especialmente você que talvez esteja passando por algo parecido, que tem um filho ingrato, um familiar que te maltrata, uma relação que te diminui, eu quero te dizer: você não precisa aceitar. Você não precisa se anular. Você não precisa implorar por amor e respeito. Você merece ser tratada bem. E se as pessoas não te tratam bem, você tem todo o direito de se afastar, de impor limites, de escolher a sua paz. Não é egoísmo, é amor próprio, é sobrevivência.
Eu passei 63 anos da minha vida achando que meu valor estava em servir os outros, em me sacrificar pelos outros. E quase me destruí por causa disso. Hoje eu sei que meu valor está em mim mesma, na mulher que eu sou, na força que eu tenho, na dignidade que eu carrego. E ninguém pode tirar isso de mim. Ninguém. A história da minha vida não terminou naquela sala de audiência. Na verdade, ela recomeçou ali. Eu renasci naquele dia. Deixei de ser a Helena vítima, a Helena coitada, a Helena que implorava por migalhas. E me tornei a Helena dona da própria vida, a Helena que não aceita desaforo, a Helena que se respeita. E posso te garantir, essa versão de mim é muito melhor. Então, se você está passando por uma situação difícil com a família, se está se sentindo desvalorizada, maltratada, lembra disso. Você tem mais força do que imagina. Você tem mais valor do que te fazem acreditar. E você merece muito mais do que estão te oferecendo. Não tenha medo de se posicionar. Não tenha medo de dizer não. Não tenha medo de se afastar de quem te faz mal, mesmo que seja da sua própria família. Sangue não justifica abuso. Sangue não justifica desrespeito. E a sua saúde mental, a sua paz, vale muito mais do que qualquer laço familiar tóxico. Hoje eu durmo tranquila, acordo feliz, vivo leve. E isso não tem preço. Valeu cada lágrima, cada noite de insônia, cada momento de dor. Porque tudo isso me trouxe até aqui, até essa versão de mim que eu aprendi a amar e respeitar. E você, que está me ouvindo agora, o que faria no meu lugar? Se estivesse na minha situação, teria tomado as mesmas decisões? Teria perdoado? Teria se afastado? Me conta aqui nos comentários. Eu quero saber a sua opinião. Quero saber a sua história também. E se essa história te tocou de alguma forma, se te fez refletir sobre alguma situação da sua própria vida, compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Compartilha com aquela amiga que está passando por algo parecido, com aquela pessoa que está se anulando por alguém que não merece. Vamos espalhar essa mensagem de amor próprio, de respeito, de dignidade. Porque todo mundo merece ser feliz. Todo mundo merece paz. E às vezes, para conquistar isso, a gente precisa ter coragem de deixar ir embora quem não sabe ficar. Um beijo no coração de cada um que me ouviu até aqui. E lembra, você é forte, você é valiosa e você merece tudo de bom que a vida tem para oferecer.